Você já teve que falar o seu e-mail para alguém em inglês? Não? Então não perca este vídeo. Começa aqui o seu English Break. Muitos alunos me perguntam como dizer o endereço de e-mail em inglês. Então vamos ver por partes. Arroba em inglês a gente vai falar at. Já ponto, né? No .com, .br, aquele ponto a gente vai chamar de dot. Cuidado, né? O que muita gente usa aqui no Brasil e chama de underline, que na realidade em inglês significa sublinhar, não fale underline. Aquele traço você vai chamar de underscore. Já se entre as palavras você usar o hífen, que também é aquele traço, mas no meio entre as palavras, chame de dash. Então, resumindo, arroba a gente fala at, o ponto vai ser dot, não use em hipótese alguma underline, e sim underscore, e o traço, que na realidade é um hífen, vamos chamar de dash, ok? For example, my email address is teacher_Vite@example.com.br. Não diga apenas my email is, mas sim my email address is. Também é importante você lembrar que às vezes você vai ter que soletrar o seu nome ou seu e-mail. Então tenha na ponta da língua o alfabeto, logicamente, em inglês. Aproveitando que acabei de falar de dot, ou seja, o ponto, né, quando a gente se refere a endereços de e-mail, vamos ver agora outros tipos de pontos que utilizamos também em inglês. Tá? Então, dot, lembre, ponto. Uma linha pontilhada eu vou chamar de dotted line. Example, please sign on the dotted line. Por gentileza, assine na linha pontilhada. Point, você já deve ter visto point, mas point é ponto no sentido matemático da coisa, usado em decimais. Seria equivalente à nossa vírgula. Example, the inflation rate in Brazil this year is supposed to be 6.74%. A taxa de inflação no Brasil este ano deve ser de 6,74%. Score é marcar pontos, principalmente em uma partida, né, de futebol, uma partida de basquete, onde envolve uma competição ou uma prova. Example, Jennifer made many scores in the last basketball game. Ou seja, a Jennifer fez muitos pontos no último jogo de basquete. Last semester, my best score on math was 8.9. No semestre passado, a minha melhor pontuação em matemática foi 8,9. Spot é o que utilizamos em mapas para sinalizar, por exemplo, uma cidade. Example, can you see this red spot on the map? That's where I live. Você consegue ver este ponto vermelho no mapa? É onde eu moro. Ponto final numa frase, numa sentença, não use nem dot, nem spot, use period. Isso, ponto final de uma frase, de uma oração é period. Sendo que period é muito comum nos Estados Unidos. Já na Inglaterra, prefiro usar full stop. Example, the book is on the table. Ou seja, só para você entender, o ponto final nesta oração, né, a pontuação é chamada de period. Mas eu também posso usar com uma força de expressão e utilizar a própria palavra period para dizer que o assunto ali está encerrado. Example, Pelé will always be considered the best soccer player, period. Ou seja, Pelé sempre será considerado o melhor jogador de futebol. E ponto final, encerra-se aqui a discussão, ok? E chegar em um lugar em ponto, marcar uma entrevista, uma reunião no horário preciso. Eu tenho 3 possibilidades: sharp, on the dot ou então precisely. Example, let's start our meeting at 9 o'clock sharp. Ou seja, vamos iniciar nossa reunião às 9 horas em ponto, ou seja, pontualmente às 9 horas. I can't believe Robert arrived at 6 p.m. sharp yesterday. Não acredito, o Robert chegou às 18 horas em ponto. Aproveitando aqui que falamos de ponto, rapidamente, como eu falaria ponto de ônibus? Bus stop. Ponto de táxi? Taxi stand.
Um ponto de referência, né? Cristo Redentor, né? É um ponto de referência no Rio de Janeiro. Eu chamo de landmark. Eu tenho um ponto de vista diferente do seu. Ponto de vista, em inglês, point of view. Ponto cego, sabe? Você está dirigindo e um carro te ultrapassa pela direita e tem um ângulo ali que você não consegue ver este carro ao seu lado. Aquele ponto cego, em inglês, blind spot. E um ponto de encontro, você vai para um evento com muitas pessoas e fala, ó, a gente vai se encontrar aqui. Este ponto de encontro eu chamo de meeting point. Então, como vocês puderem perceber, há várias formas em inglês de dizer a palavra ponto. E a única coisa que eu posso te dizer claramente é o quê? Memorize, decore, não tem outro jeito. Por quê? Porque não tem regra estabelecida, especificando quando devemos usar este tipo de termo. Então, o que eu posso te orientar é, quanto mais você tiver exposto ao idioma, mais fácil de você absorver e guardar na sua memória. Tá? E lembre-se, eu já disse isso uma vez, às vezes é importante você aceitar às vezes as coisas como elas são e não ficar perguntando por que isso tem regra e aquilo não tem regra, ok? So, thank you very much and have a nice day. Não? Então assista a aula. Não. Então assista. Né? Vamos lá. Você já teve... Não, vamos lá. Rebolei. Então, não perca esta aula. Não perca esse vídeo, é melhor, né? Você já teve que dar o seu e-mail em inglês? Você ficou muito viado? Você já teve que falar? Falar é melhor do que dar ou não? Aproveitando o dot, tem a palavra, né? Expressão. Voltando, né? Pontos na última... Na última? Ficou lindo, hein? De novo. Spot é o ponto que você vai, de repente... não. Period. Não, ficou a entonação. Vou de novo. Eu vou... E um ponto de encontro, você vai para um... Não. Ai, Mowgli, motherfucker. Vamos lá.